E hoje, então, nós vamos para a aula número 3 do nosso curso de farmacologia. E a aula de hoje, então, a gente vai tratar sobre farmacodinâmica. Na aula passada, eu já dei um pequeno spoiler para vocês sobre o que se tratava e sobre o que se refere aos estudos de farmacodinâmica. Então, como eu já comentei, a farmacodinâmica, ela vai estudar o que o fármaco faz nos organismos, ou seja, os mecanismos de ação dos fármacos. Então, a farmacodinâmica estuda os efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e seus mecanismos de ação. Então, nós vamos entender o que acontece depois que tem a ligação do fármaco com o receptor, certo? Os efeitos da administração do fármaco resultam da interação fármaco-alvo farmacológico no organismo. E eles levam a respostas bioquímicas e fisiológicas que são características de cada fármaco. Então, é por isso que determinado fármaco é utilizado com uma finalidade, enquanto outro fármaco tem outra finalidade, por conta dessas respostas bioquímicas, alterações fisiológicas, que são características de cada um dos fármacos. Então, aqui a gente tem uma representação mostrando que cada fármaco, ele se liga a um determinado receptor, que é o que a gente já comentou em alguns momentos no nosso curso. E ao se ligar ao seu receptor, vai haver uma cascata de sinalização, que são o que a gente chama de segundos mensageiros, cascata proteica, que é a transdução do sinal, e é essa transdução do sinal que leva a alterações fisiológicas, que são os mecanismos de ação, que são os efeitos dos fármacos no organismo. Os alvos farmacológicos, eles são principalmente proteicos, embora não exclusivamente proteicos. E esses alvos, eles podem ser receptores, canais iônicos, enzimas e também transportadores. E em todos esses alvos farmacológicos, o nosso fármaco pode agir. Porém, existem algumas exceções, que não são esses alvos farmacológicos proteicos, mas são locais de ligação de fármacos, que, por exemplo, podem ser proteínas estruturais, como é o caso da tubulina, proteínas citosólicas, como é o caso das imunofilinas. O fármaco, ele pode agir diretamente sobre o DNA, sobre constituintes da parede celular de células ou de micro-organismos, e também esses fármacos podem ser anticorpos que sequestram citocinas. Então, aqui nós já temos diversos exemplos de como os fármacos podem se ligar em regiões-alvo para gerar os seus efeitos esperados. E os alvos farmacológicos que são mais citados e mais estudados são os receptores. Então, muitas vezes a gente generaliza a palavra receptor para qualquer um dos alvos farmacológicos que a gente estuda, mas eles têm diferença entre eles, tá? Então, os receptores, eles são elementos sensores no sistema de comunicação química, que coordena a função de todas as células do nosso organismo. Então, em todas as células, existem receptores que se ligam aos seus ligantes e exercem o seu papel, tá? Não obrigatoriamente esse ligante precisa ser um fármaco, mas esse é também o mecanismo que os fármacos agem. Então, esses mensageiros químicos, eles podem ser hormônios, transmissores, fármacos, toxinas e outros tipos de mediadores, então, podem se ligar aos receptores e, então, gerar o efeito esperado. Tá? Então, aqui nós voltamos na questão dos agonistas e antagonistas. Então, nós temos os agonistas que se ligam aos receptores e geram seus efeitos que podem ser diretos, que é o caso da abertura e fechamento de canais iônicos, e também outros mecanismos indiretos de transdução, que são mecanismos mais lentos, tá? Que acontece através da ativação ou inibição de enzimas,
da modulação de canais iônicos e também da alteração da expressão gênica através da transcrição do DNA. E nós temos também as situações em que o antagonista se liga ao receptor, então ele não gera efeito e ainda vai impedir a ligação dos agonistas, como a gente viu na nossa primeira aula, certo? Outro tipo de alvo farmacológico são os canais iônicos. Então, esses canais, eles são portões que estão localizados nas membranas celulares e eles se abrem ou fecham, dependendo do estímulo, favorecendo ou impedindo a passagem seletiva de determinados íons. E é essa entrada ou saída de íons que então vai gerar as respostas nessas células. Os canais iônicos, eles são de dois tipos. Eles podem ser tanto controlados por ligantes ou por voltagem. Nos canais iônicos, os fármacos podem agir de distintas formas. Então, eles podem agir de maneira direta, ou seja, se ligar ao seu sítio de ligação. Podem agir por ligação alostérica, que é o que a gente viu quando a gente falou sobre receptor de GABA. Ou então, ele ainda pode bloquear o canal, que é o que a gente viu o exemplo da ketamina no receptor de NMDA. E ele também pode agir de uma maneira mais indireta, ou seja, através da ligação da proteína G ou alterando o nível de expressão dos canais na superfície. Então, se a gente tiver um maior número de canais iônicos numa determinada membrana, a gente tem uma resposta maior do que se o número de canal for reduzido, tá? Então, aqui nós temos uma exemplificação dos canais iônicos. E aqui o exemplo de bloqueadores, que eles impedem, então, a passagem dos íons aqui, ou então de moduladores, que eles aumentam ou diminuem a probabilidade de abertura desses canais. Outro alvo farmacológico proteico são as enzimas. Nesse caso, o fármaco ele pode ser um substrato análogo e agir como um competidor, como um inibidor competitivo ou não competitivo da enzima, ou então ele pode ser um falso substrato que ele vai alterar a via metabólica normal, tá? Então, como é que a gente exemplifica isso? No caso quando o fármaco é um inibidor, nós temos receptor, e aqui a enzima, o substrato se ligaria para que a enzima possa ter a sua atividade normal. No caso do fármaco ser um substrato análogo, ele vai se ligar nesse local de ligação e ele vai impedir que a enzima tenha a sua ação esperada. Existe também quando o fármaco ele é um falso substrato, tá? Então, ele vai ligar, vai gerar uma resposta, mas o produto a ser gerado, ele não vai ser aquele esperado como quando a enzima se liga nesse substrato. Então, dois exemplos de fármacos que agem em enzimas é o captopril, que ele é um antihipertensivo, e a fluorouracila, que é um antineoplásico, então usado no tratamento de câncer. E nós temos também os alvos farmacológicos que são os transportadores. E os transportadores, como a gente já comentou em outros momentos, são proteínas que ajudam no transporte de substâncias não lipossolúveis através das membranas. Então, muitos fármacos precisam da ajuda dos transportadores para que eles possam entrar nas células. E isso acontece através desses transportadores. Alguns fármacos podem bloquear o sistema de transporte agindo sobre esses transportadores. Então, isso pode acontecer. Então, aqui nós temos um exemplo de um transporte normal, em que a molécula se liga ao transportador e é internalizada. E existem fármacos que agem sobre esses transportadores, seja se ligando ao local da molécula, ou seja, se ligando em outro lugar, de forma que esse transporte não aconteça. Então, nós temos, nesse caso, um transporte bloqueado. Nós temos
Um fármaco, quando ele se liga no receptor, ele pode gerar diferentes tipos de respostas e de efeitos. Isso a gente já comentou também anteriormente. E isso depende muito do tipo de receptor que está disponível naquela célula. Então, nós temos respostas que podem ser muito rápidas. A ligação de um fármaco com o seu receptor gera uma resposta em milissegundos. Mas temos também respostas que são muito lentas, que podem demorar horas ou dias para acontecer. E isso tem muito a ver com o tipo de receptor que está localizado naquele local, naquele órgão, tá certo? Então, nós temos receptores do tipo ionotrópicos, ou seja, canais iônicos, receptores metabotrópicos, que são aqueles acoplados à proteína G, receptores ligados à quinase, que são receptores que funcionam através da fosforilação ou desfosforilação, e receptores nucleares, que agem alterando a expressão gênica. Tá? Então, nós temos aqui uma tabelinha com os resumos dos diferentes tipos de receptores que eu apresentei para vocês. Qual é a forma de ligação do fármaco com esses receptores? Alguns exemplos dos receptores que pertencem a essa classe e como é a sua estrutura, tá bom? Então, essa é uma tabelinha aqui para vocês terem uma ideia de como esses receptores se diferem entre si. E aqui também nós temos uma imagem representando os 4 diferentes tipos de receptores que a gente vai ver. Então, nós temos aqueles que são os canais iônicos, os receptores acoplados à proteína G ou metabotrópicos, os receptores que são ligados à quinase e os receptores nucleares. E a gente pode ver que os receptores do tipo canal iônico, eles são o de ação mais rápida, enquanto que aqueles receptores nucleares são os que têm uma ação mais lenta. E a tendência é que os receptores de ação mais rápida têm uma duração mais curta, uma resposta mais curta, enquanto que os receptores de ação mais lenta, essa ação também tende a ser mais prolongada, porque as alterações que acontecem são alterações mais permanentes, fazendo com que essa resposta dure por mais tempo. Então, os receptores ionotrópicos ou canais iônicos, alguns exemplos desses receptores são os receptores nicotínicos colinérgicos, ou seja, relacionada com acetilcolina, os receptores GABAérgicos do tipo A e o receptor de serotonina do tipo 5-HT3. Quando uma molécula se liga nesse tipo de receptor, há uma alteração conformacional, de forma que as subunidades vão se afastar e abra o canal. Então, o mecanismo de esses receptores funcionam abrindo ou fechando esses canais. E é isso que vai controlar o tipo de resposta que nós teremos. Existem canais que são permeáveis a cátions, que são íons de carga positiva, e outros que são permeáveis a ânions, que são os íons de carga negativa. Um exemplo de substâncias que agem através desses receptores ionotrópicos são os neurotransmissores no sistema nervoso central. Por quê? Porque quando esses canais se abrem, eles promovem a entrada de íons, sejam positivos ou negativos, resultando em hiperpolarização, que é uma situação que nós temos uma inibição da transmissão sináptica, ou então uma despolarização, que é quando nós temos uma excitação e a facilitação da transmissão sinápticas. E esses receptores, como eu já comentei, eles têm uma resposta muito rápida. E a gente sabe que a transmissão sináptica ela é feita de sinais de transmissões extremamente rápidas, tá? Então, um impulso sináptico é alguma coisa que acontece em milésimos de segundo. Então, isso exemplifica a rapidez do funcionamento desses canais ionotrópicos. Então, aqui nós temos um exemplozinho mostrando o nosso canal iônico, o nosso receptor, o local de ligação
do fármaco e o canal pelo qual os íons podem passar. Quando essa molécula se liga ao seu receptor, nós temos a abertura do canal e a passagem dos íons que vão gerar a resposta. Então, aqui a gente consegue ver também que a entrada de íons cálcio no receptor glutamatérgico do tipo NMDA, ele desencadeia inúmeros processos bioquímicos, então uma cascata de sinalização imensa, que vai resultar aqui na alteração da transcrição gênica e da resposta esperada. Tá? Então, depois que esses íons entram, eles podem fazer inúmeras funções, inúmeras conexões, inúmeros eventos bioquímicos, até que a gente chegue na resposta esperada. E como eu falei para vocês, aqui nós temos um exemplo mostrando esses canais iônicos na fenda sináptica, tá? Então, quando o neurotransmissor é liberado, a abertura dos canais e a entrada de íons, fazendo com que tenha, então, a despolarização ou a hiperpolarização da membrana neuronal, indicando se o impulso será passado adiante ou se ele vai ser inibido. Então, se nós teremos uma excitação sináptica ou uma inibição sináptica. O outro tipo de receptor que nós temos são os metabotrópicos, que são acoplados à proteína G. Então, exemplo desses receptores são os receptores muscarínicos, os receptores dopaminérgicos e os receptores serotoninérgicos. Lembrando que esses receptores, eles podem estar ligados a diferentes subtipos de proteína G. E isso vai levar com que nós tenhamos respostas diferentes. Então, nós podemos ter respostas positivas ou respostas negativas, dependendo de qual tipo de proteína G que estiver ligada nesse receptor. E essas proteínas G, elas agem sobre diferentes alvos para controlar, então, as respostas, as funções celulares e as respostas. Então, essas proteínas, elas podem agir sobre a adenilciclase, ou seja, podem agir através do AMP cíclico, do fosfato de inositol ou de acilglicerol, através de canais iônicos principalmente relacionados ao cálcio e ao potássio, a quinase, que controla o crescimento e proliferação celular, e também a maquinase, que controla a divisão celular. E os receptores metabotrópicos, eles estão muito suscetíveis ao processo de dessensibilização, que é quando esses receptores são fosforilados e internalizados nas células. Uma vez que eles são internalizados, eles podem seguir dois caminhos. Eles podem ser desfosforilados e reinseridos na membrana, ou seja, eles voltam à sua atividade, ou então eles são degradados pelo lisossomo, então eles perdem de uma vez a atividade desses receptores. Então aqui nós temos uma tabelinha mostrando os diferentes tipos de proteína G que nós temos. Então nós temos a proteína GS, que ela é estimuladora, a proteína GI, que é inibitória, e também as proteínas GO, GQ e G1213. Sendo que a maioria dos processos ou dos estudos, eles estão voltados para as proteínas do tipo GS, que são estimulatórias, ou para as proteínas GI, que são do tipo inibitórias. Então, aqui nós temos um exemplo de um receptor acoplado a uma proteína do tipo GS, e quando ele se liga ao seu fármaco, ele vai estimular essa enzima-alvo, ou esse processo a acontecer, enquanto que o receptor que é acoplado à proteína do tipo GI, quando ele se liga ao fármaco, ele vai inibir as ações dessa enzima ou desse mecanismo que vai desencadear respostas, então, inibitórias. E aqui nós temos também mostrando que as proteínas G podem agir diretamente através de fosforilação, podem agir através do AMP cíclico, do diacilglicerol, do inositol 3-fosfato e uma cascata de quinase vão ser ativadas ou inibidas, de forma que
vão ativar ou inibir as proteínas-alvos, que podem ser distintas, levando às respostas esperadas, sejam elas fisiológicas, imunológicas, de morte celular, de transformação maligna, no caso de câncer, de crescimento e diferenciação. Então, existem inúmeros processos bioquímicos que acontecem nesse meio, que alteram, que inibem ou estimulam essas proteínas-alvo, gerando as respostas que são esperadas para aquele determinado fármaco ou tratamento. Então, aqui nós temos um exemplo mostrando os receptores que são conectados à adenilciclase ou à fosfolipase C. Então, como eu falei para vocês, nós temos uma cascata de sinalização grande acontecendo nesse meio, inúmeros processos bioquímicos de fosforilização e desfosforilação que vão acabar chegando nos órgãos efetores através pela modulação de enzimas, de proteínas de transporte, de proteínas contráteis e de canais iônicos. Então, a estimulação de enzimas, a abertura de canais iônicos ou a ativação ou desativação de proteínas que geram a resposta final que são esperadas. E um exemplo de um fármaco que age através desse tipo de receptor é o glucagon. Então, o glucagon ele tem efeito oposto ao da insulina. Então, se a insulina diminui os níveis de glicose sanguínea, o glucagon, pelo contrário, vai aumentar esses níveis de glicose. E isso acontece porque o glucagon se conecta ao seu receptor, que está ligado a uma proteína estimulatória, que está ligada à fosfolipase C, e também ao AMP cíclico, que vai levar a cascatas de glicose, tá? De glicogênese, gliconeogênese, de glicólise, de forma que essas proteínas vão ser quebradas até que nós tenhamos níveis aumentados de glicose disponível no nosso sangue, ok? Aqui nós temos também o exemplo da proteína G agindo através da MAP quinase, tá? Então, a MAP quinase, ela está ligada a uma molécula de quinase, e essa quinase, ela vai fosforilar ou desfosforilar inúmeros intermediários nessa cadeia, nessa cascata de fosforilização, e de forma que ela vai alterar a expressão gênica. Por quê? Porque a gente sabe que proteínas fosforiladas ou desfosforiladas, elas alteram como o DNA lê as proteínas e como ele produz as respostas finais. E aqui a gente vê como é que acontece, então, o processo de dessensibilização, que é quando tem a fosforilação e a internalização dos receptores, tá? Então, o que nós temos aqui é um receptor ligado à proteína G, que ele pode ser fosforilado. Ao ser fosforilado, ele vai desacoplar dessa proteína G, e então ele vai ser internalizado. Ou seja, ele não vai estar mais disponível na nossa membrana para se ligar ao fármaco e gerar resposta. Então, o processo de dessensibilização, ele reduz a resposta esperada. Porém, esse receptor, ele pode ainda ser desfosforilado, reciclado e reinserido, ou então ele pode ser degradado por lisossomos e perder a sua função, de forma que um novo receptor precisa ser formado. Nós temos também os receptores ligados à quinase, e eles mediam a ação de fatores de crescimento, de citocinas e de hormônios, como é o caso da insulina e da leptina. E esses receptores exercem os seus efeitos através da alteração da expressão gênica. E é por isso que eles são receptores de resposta mais lenta, tá? Até a gente chegar no nível de alteração da expressão gênica, é um processo muito mais longo e demorado
do que simplesmente abrir um canal iônico e gerar uma resposta. Esses receptores, eles são muito importantes no controle da diferenciação, crescimento, divisão celular, inflamação e reparo tecidual, nas respostas de apoptose e também nas respostas imunológicas. Tá? Então, é fácil da gente pensar que fármacos que têm a ver com controle do sistema imune, fármacos que controlam a diferenciação e crescimento celular, eles tendem a ser fármacos que se liguem a esses tipos de receptores. E dentro dos receptores ligados à quinase, nós temos aqueles que são ligados à tirosina quinase, receptor ligados à serina ou treonina quinase e também os receptores de citocinas. E esses receptores, eles agem através da fosforilação e desfosforilação de proteínas através de quinases e fosfatases. Então, como eu disse, quando a gente fosforila ou desfosforila uma proteína, ela pode perder a sua função ou ela pode se tornar hiperfuncional. Então, é por isso e através desses mecanismos que esses receptores agem. E um exemplo de fármaco que age nesse tipo de receptor é o imatinib, que ele é usado no tratamento da leucemia mieloide crônica. Então, aqui nós temos um exemplo desse tipo de receptores, que são aqueles ligados à tirosina quinase, tá? Então, nós temos aqui a tirosina quinase, o receptor, o fármaco que se liga ao receptor de forma que vai alterar a fosforilação desse receptor. E aí nós temos um desencadeamento de resposta. No caso, uma proteína que se liga nessa porção fosforilada desse receptor. E isso vai levar a uma cascata de sinalização através de fosforilações, chegando no núcleo da célula e alterando a expressão gênica. Nós temos também os receptores de citocina. Esses receptores, eles têm um local específico para a ligação de citocinas. Uma vez que essas citocinas se liguem, nós também teremos alteração na fosforilação desses domínios, o que favorece ou desfavorece a ligação de outros fatores, de forma que esses fatores ligados ou desligados vão ser internalizados para o núcleo da célula, onde vai acontecer a transcrição gênica. E é essa transcrição gênica que nos dá a resposta esperada, ou a inibição da resposta, no caso de fármacos que inibem citocinas, tá? Que são fármacos geralmente anti-inflamatórios. Então, aqui nós temos o exemplo do imatinib, que eu mostrei para vocês. Então, nós temos um substrato que se liga ao receptor, e esse substrato fosforilado é o que leva à proliferação celular. No caso do câncer, onde a ideia é que se pare a inibição celular, ou seja, que as células deixem de se proliferar e de crescer, quando você utiliza um fármaco que se liga nesse local de ação do substrato, o substrato não pode ligar, então nós não temos essa substância fosforilada, então a célula tumoral ela não pode mais se proliferar, então ela não vai crescer, e é assim que você usa esse medicamento no tratamento do câncer, por exemplo. E por fim, nós temos os receptores do tipo nuclear, que eles geralmente são receptores para hormônios esteroides e tireoidianos e também para as vitaminas D e A. A diferença é que esses receptores, eles não estão inseridos na membrana. Eles estão dispersos pelo citoplasma da célula. E uma vez ligado ao seu ligante, esses receptores, eles são translocados para o núcleo celular. E aí, eles podem interagir diretamente com a molécula de DNA, então favorecendo a produção de determinadas proteínas ou inibindo a formação de determinadas proteínas. É importante ressaltar que esses receptores nucleares, eles são alvos farmacológicos
de 10 a 15% dos fármacos. Então, eles são alvo importante para a ação farmacológica. Sendo que os fármacos relacionados com esses receptores geralmente estão ligados ao tratamento de inflamação, do câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidades e também a distúrbios relacionados à reprodução, uma vez que a gente viu que eles são alvos para hormônios esteroides e que podem estar alterados nos problemas reprodutivos. E esses receptores nucleares, eles ainda podem ser divididos em duas classes. A classe 1, que está relacionada com glicocorticoides, mineralocorticoides, estrógeno, progesterona e androgênio. E também a classe 2, que são os ligantes lipídicos. Então, aqui nós temos, exemplificando o que a gente viu. Então, nós temos o hormônio lipofílico, que a gente já viu que uma molécula lipofílica, ela vai ultrapassar a membrana das células de uma forma mais fácil. E nós temos o receptor nuclear, que ele é citoplasmático, então ele não está localizado na nossa membrana celular. Esse hormônio ele vai se ligar ao receptor e esse complexo ele é translocado para o núcleo da célula, que é onde nós temos o nosso DNA, e ele vai se ligar, então, à molécula de DNA, alterando, por exemplo, o RNA mensageiro e as proteínas que são produzidas. E é assim que esses receptores se ligam aos fármacos e geram as respostas. E aqui nós temos, então, os receptores do tipo 1, que são os androgênios, estrógenos, glicocorticoides, progesterona e mineralocorticoides, as substâncias que podem se ligar a esses receptores e os tipos de fármacos que agem nesses receptores. E aqui a gente pode ver que todos eles estão localizados no citosol da célula, tá? E como é que eles se comportam, como é que se dá o processo de translocação para que ele gere a resposta esperada. E aqui os receptores do tipo 2, que eu já falei que eles são ligados a lipídios, os ligantes e também os fármacos que agem nesses receptores. Diferentemente do classe 1, que estão localizados no citosol da célula, esses receptores do tipo 2, eles têm uma localização predominantemente nuclear, tá? Então, eles já estão mais próximos das moléculas de DNA, sendo que quando os fármacos se ligam nesses receptores, eles rapidamente se ligam ao DNA e alteram a expressão de genes e a produção de proteínas, levando às respostas que são esperadas. Porém, os receptores, eles não são elementos fixos. Então, é possível controlar a expressão dos receptores e, consequentemente, as respostas que eles oferecem. Os receptores, eles tendem a responder às mudanças nas concentrações dos ligantes e também às atividades de próprios receptores. Então, um receptor, ele controla o outro. Então, a disponibilidade de um receptor controla a atividade de um outro receptor. E é por isso que nós temos alterações de curto prazo, que é o caso da sensibilização, e alterações de longo prazo, que se reflete no aumento ou na diminuição de expressão de receptores. E os exemplos desse controle de expressão, por exemplo, são a proliferação dos receptores pós-sinápticos após desinervação. Então, o que acontece? Se nós temos a morte de um neurônio pré-sináptico, a liberação do transmissor vai ser diminuída. Como esse neurotransmissor ele tem níveis diminuídos na fenda sináptica, a célula pós-sináptica age como resposta aumentando o número de receptores para tentar ligar ao máximo possível do neurotransmissor disponível e contrabalancear essa perda, essa morte neuronal pré-sináptica. Isso nem sempre gera uma resposta adequada ou esperada, mas é uma tentativa de adaptação da célula.
Nós também conseguimos observar um upregulation de receptores de citocina em resposta à inflamação, ou seja, um aumento na expressão dos receptores de citocina em caso de inflamação, porque nós temos diversas citocinas constantemente liberadas no local, então tem um aumento na expressão de receptor por conta desse grande estímulo de citocinas. E também é observado a indução de receptores de fatores de crescimento em célula de tumor. Então, a gente sabe que a célula de tumor, ela perde o controle da reprodução, da divisão. Então, ela se divide muito, muito rapidamente. Então, essas células, elas têm receptores de fatores de crescimento aumentada, porque tem muito fator de crescimento, eles não têm controle da quantidade de fator de crescimento. Então, como a ideia dela se reproduzir o máximo possível, precisa de muito receptor para que se ligue nesses fatores de crescimento que estão disponíveis naquele local. E como a gente já comentou, os fármacos, eles apresentam efeitos de curso e de longo prazo. Por quê? O longo prazo de um fármaco é o restabelecimento do número de receptor, que é o que a gente comentou que acontece na depressão. Então, a gente sabe que na depressão nós temos uma quantidade diminuída de serotonina na fenda sináptica. Então, essa é a fisiopatologia da depressão. Num primeiro momento, um antidepressivo, ele vai aumentar, como na depressão teve essa diminuição do transmissor na fenda, acontece semelhante àquilo que a gente comentou sobre a denervação. Os receptores pós-sinápticos, eles tendem a se aumentar o número, para tentar se ligar o máximo possível dessa serotonina disponível e não ter efeitos tão reduzidos por conta dessa falta de neurotransmissor. Mas a gente já sabe que isso não é o suficiente. Então, o psiquiatra, ele entra com um tratamento com antidepressivo, que é a fluoxetina, por exemplo, que vai inibir a recaptação de serotonina. E nesse caso, a inibição da recaptação vai favorecer a maior liberação ou maior tempo de serotonina na fenda sináptica. Então, no primeiro momento, esse aumento de serotonina se liga aos receptores e nós temos um tratamento inicial de curto prazo da depressão. Mas, para o pleno restabelecimento desse paciente, duas coisas precisam acontecer no longo prazo, que é a reinternalização desses receptores que foram aumentados no primeiro momento, quando estava faltando o neurotransmissor. E no segundo momento, precisa ter também um aumento da plasticidade, para que tenham mais neurônios produtores de serotonina, para que a transmissão seja reestabelecida. Então, é por isso que os fármacos antidepressivos são administrados por um período mais longo, porque eles precisam ter efeitos de curto e também de longo prazo. E essa alteração de receptores leva a algumas circunstâncias, como é o caso da tolerância, que, como a gente já falou, é quando um fármaco ele deixa de exercer o efeito inicial com uma mesma dose, com um tratamento crônico, que é o que acontece com os benzodiazepínicos, que são o Rivotril, por exemplo, que são indutores do sono. Então, as pessoas relatam que, com o passar do tempo, aquela mesma dose de remédio não tem o efeito de fazê-la dormir. E isso faz com que as pessoas aumentem a dose cada vez mais, o que pode ser prejudicial e até fatal para os indivíduos. E nós temos também a resposta de resistência a antimicrobianos ou antineoplásicos, que é quando os receptores deixam de responder bem aos fármacos que um dia eles já responderam, certo? Os receptores, eles também estão muito relacionados com as doenças. Por quê? Diversas doenças, elas têm ligação direta com o mau funcionamento do receptor. E isso pode acontecer, por exemplo, quando os próprios anticorpos do indivíduo atacam as proteínas dos receptores
do próprio corpo, reconhecendo ela como estranha, que é o que a gente chama de doença autoimune, que é quando a própria célula da defesa do indivíduo ataca o seu sistema. E um exemplo de doença autoimune, ou nesse caso de anticorpos que atacam os receptores, acontece na miastenia grave, que ela é caracterizada pela fraqueza, fadiga muscular nos músculos de controle involuntário. Por quê? Nesse caso, a comunicação entre o nervo e o músculo, ela se torna ineficiente. Por quê? Os receptores, eles são atacados pelos anticorpos, de forma que eles não mais respondem aos transmissores liberados pelos nervos. E isso vai levando ao enfraquecimento muscular. E pode acontecer também mutações nos genes que codificam os receptores. Então, a gente sabe que receptores são, em sua maioria, proteínas ou enzimas. Então, se os genes que codificam essas proteínas ou essas enzimas são alterados, as proteínas elas vão ser produzidas de maneira alterada. Então, elas vão ter uma conformação diferente, elas vão ter um sítio de ligação diferente. Isso faz com que o fármaco deixe de agir nesse receptor. Então, isso pode acontecer, por exemplo, no câncer, na resistência hormonal, que é quando o hormônio se liga ao receptor e não gera mais a resposta esperada, e também na epilepsia. A gente sabe, já até comentou, que um receptor pode ter diferente efeito em diferentes partes do nosso organismo, tá? E isso está relacionado com os efeitos tanto terapêuticos quanto colaterais. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo da testosterona. Então, nas diferentes partes do nosso corpo, nós temos receptores de testosterona, tá certo? A testosterona, ao se ligar no receptor da pele, ela favorece a produção de colágeno e de pelos. No metabolismo, a testosterona favorece a queima de gorduras. Nos nossos músculos, a testosterona favorece aumento de volume e de força. Receptores de testosterona localizados no cérebro, quando são ligados pela testosterona, aumentam o desejo sexual e a agressividade. Na medula óssea, favorecem a produção de células-tronco. E nos ossos, eles mantêm a densidade óssea. Então, isso mostra que diferentes respostas são dadas ao mesmo receptor ligado ao ligante, dependendo da parte do corpo. E isso tem muito a ver com a quantidade de receptor que tem naquele local, as proteínas que são ligadas a esses receptores, ou a que tipo de íons esses receptores são permeáveis, e isso gera toda uma cascata distinta e uma resposta diferente. E isso é muito benéfico, certo? Porque alguns fármacos, eles precisam agir mais em um local do que no outro. Então, eles são produzidos de uma forma que eles sejam um pouco mais específicos para aqueles receptores localizados em um determinado sistema, porque é ali que ele precisa agir. Isso não vai impedir que ele também tenha efeitos colaterais, mas a tendência é que ele seja mais eficaz, então ele cumpra o seu papel com o menor número de efeitos colaterais possível. Certo, gente?